Olá, pessoas do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Quem é cinéfilo ou fã de cinema assim como eu deve com certeza estar sabendo da grande polêmica recente envolvendo um dos maiores clássicos da história do cinema, que é E o Vento Levou. Nessa mesma semana, o clássico de 1939 foi retirado da plataforma de streaming HBO Max após os vários protestos e movimentos antirracistas que vêm ocorrendo desde o recente assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Desde muitos anos atrás até o dia de hoje, a questão de como a representação da escravidão é feita no clássico de O Vento Levou vem levantando discussões, e a atitude da HBO de retirar um filme tão clássico e tão memorável de seu catálogo gerou bastante discussão. Muita gente está justificando a atitude da plataforma, dizendo que é uma atitude correta, enquanto muitos outros estão questionando se aí já não seria um ato de exagero. E de qual lado a gente deve ficar nessa história? Bem, eu vou aqui tentar dar uma explicação dessa polêmica e uma contextualização a respeito da época em que o filme se passa, para ver se quem não está por dentro, quem não está entendendo a polêmica, consegue entender quais motivos as pessoas estão tendo para apontar questões racistas nesse clássico, ok? Para quem não conhece a história, E o Vento Levou é um filme do ano de 1939, americano, que se passa durante a época da Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão, que ocorreu entre os anos de 1861 e 1865. O longa é protagonizado por Vivian Leigh, que interpreta magistralmente a personagem Scarlett O'Hara, que é uma garota mimada e fútil que vive no sul dos Estados Unidos, que tenta de todas as formas manter sua família e sua terra de pé durante as tensões da Grande Guerra. Na verdade, a Guerra Civil Americana é meio que um pano de fundo da história. O verdadeiro foco, realmente, é o romance entre Scarlett O'Hara e Rhett Butler, que é interpretado por Clark Gable. Agora, beleza, para entender mais ou menos essa polêmica envolvendo o racismo presente no longa, é meio que necessário dar uma contextualização sobre a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana. Como eu já disse, ela ocorreu lá para os anos de 1860 e tal. E quais foram as razões desta guerra? Mais ou menos naquela mesma época, estavam havendo algumas tensões entre os estados do norte dos Estados Unidos e os estados do sul. Como os estados da região norte do país, eles tinham um clima um pouco frio e o solo lá era um pouco rochoso, não era propício para o alto da agricultura, para o cultivo de plantações. Por conta disso, eles estavam preferindo investir numa economia baseada no trabalho industrial, ou seja, investir no trabalho das indústrias, e para isso eles exigiam uma mão de obra assalariada. Além de que eles também queriam cobrança de taxas e alfândegas para produtos que seriam importados, para assim movimentar uma economia interna. Em contrapartida, os estados da região sul dos Estados Unidos, que dispunham de um clima mais seco e um solo mais fértil, preferiam investir no plantation, no caso, as plantações e o cultivo de sementes, de grãos e, claro, o algodão, que era o principal material que era cultivado naquelas regiões. Para esses cultivos, eles usavam a mão de obra escrava, e grande parte dos lucros que eles recebiam com o cultivo do algodão, por exemplo, era através da exportação para a Europa. Por aí a gente já está vendo que existia uma certa diferença nos ideais, no estilo social de economia que o norte e o sul do país queriam adotar. As tensões começaram a aumentar no ano de 1861, quando Abraham Lincoln, um republicano do norte, foi eleito presidente do país. Tal acontecimento acabou gerando uma preocupação nos estados do sul, e alguns dos estados foram divididos. Com as tensões só aumentando e após um ataque dos sulistas a um forte nortista na região do sul dos Estados Unidos, a guerra deu-se por iniciada. Tínhamos agora dois exércitos, os exércitos do norte, que eram a União, ou os Yankees, e o exército do sul, que eram os Confederados. Beleza, e onde entra a questão da escravidão nesta guerra? Nessa mesma época, Abraham Lincoln, o presidente da nação, defendia que a principal preocupação dele ao se vencer a guerra era instaurar os ideais nortistas no país. Ou seja, priorizava o potencialismo da indústria interna. Mas quanto à questão da escravidão, ele estava neutro. Meio que, se for preciso manter a escravidão para unir os estados, eu vou manter. Se for preciso abolir, eu vou abolir. Acontece que em 1º de janeiro de 1863, Abraham Lincoln assinou o Ato de Emancipação, ato esse que aboliu a escravidão de todos os estados confederados dos Estados Unidos. A partir dessa época, a escravidão se tornou o principal motivo da guerra entre o norte e o sul. Foi só no ano de 1865 que finalmente a guerra deu-se por encerrada com a vitória da União, ou seja, a vitória do Norte, e como consequência dessa vitória, o Norte impôs o seu estilo social sobre o Sul e a escravidão foi definitivamente abolida dos Estados Unidos. Após o fim da guerra, deu-se por início aquela era que seria conhecida como a época da reconstrução, meio que o país se reerguendo após essa guerra
e a fórmula de estilo social do norte sendo implantado em todo o país, e também a integração dos afrodescendentes à sociedade americana. Essa época durou até o ano de 1877, mas assim, como é que ficou a situação dos negros nos Estados Unidos após o fim da guerra? Bem, basicamente foi como aconteceu aqui no Brasil após ter assinado a Lei Áurea, né? Eles foram libertados, eles não eram mais escravos, mas nem por isso começaram a ser tratados como gente. Iniciou-se uma grande segregação racial no país, o que dificultou e muito a inclusão dos negros na sociedade americana. E essa realidade só vai mudar muitos anos depois, lá para a época de 1940, 1960, quando iniciaram-se os movimentos sociais a favor dos afrodescendentes nos Estados Unidos. Mais ou menos aquela época de Martin Luther King, vocês sabem, né? Beleza, agora que eu expliquei qual o contexto da história em que se passa o filme O Vento Levou, por que algumas pessoas estão apontando que o longa seria um longa racista? Bem, para começar, o filme é protagonizado pelos sulistas, os confederados, ou seja, o povo que ia contra a abolição da escravidão na época da Guerra Civil. Além disso, não é de hoje que essas discussões a respeito de O Vento Levou vêm sendo discutidas desde o século passado, que alguns críticos já apontavam que o longa era acusado de meio que glamorizar a época da escravidão, a época dos senhores de engenho, dos donos de fazenda e de seus escravos trabalhando nas suas plantações. Há alguns tempos, John Ridley, o autor de 12 anos de escravidão, escreveu uma nota dizendo que o filme deveria ser retirado das plataformas de streaming, acusando de ignorar todas as coisas horrendas que ocorreram durante a época da escravidão. E como eu disse, essa semana essa discussão chegou no seu ápice, quando a HBO Max, a central da HBO na América do Norte, removeu o longa do seu catálogo de filmes, afirmando que o filme pode ter discursos racistas. Em resposta a tudo isso, o porta-voz da HBO deu a seguinte declaração: E O Vento Levou é um produto de seu tempo e contém alguns dos preconceitos étnicos e raciais que, infelizmente, têm sido comuns na sociedade americana. Essas representações racistas estavam erradas na época e estão erradas hoje, e sentimos que manter este título disponível sem uma explicação e uma denúncia dessas representações seria irresponsável. No entanto, a HBO quis deixar claro que o filme não foi removido definitivamente da plataforma. Ele foi retirado temporariamente, só que mais tarde será disponibilizado novamente, com alguns trechos levantando a discussão e a contextualização da época em que o filme se passa. E eles também deixaram claro que nenhuma única cena do filme vai ser recortada, porque segundo eles, seria como dizer que o preconceito nunca existiu. Isso gerou uma repercussão tremenda, sério. Para vocês terem ideia, como o filme ainda está disponível em outras plataformas digitais, na Amazon Prime, o Vento Levou simplesmente disparou nas vendas. Está no topo dos filmes mais assistidos e mais vendidos de toda a plataforma. Obviamente, muita gente ficou meio que sem entender qual a motivação dessa atitude, né? Eu vou ser sincero, quando eu vi a notícia de que algumas pessoas consideravam o filme O Vento Levou racista e que era uma justificativa plausível ele ser removido das plataformas de streaming por isso, eu meio que fiquei tipo, como assim? É um filme que se passa na época da escravidão. Como é que os negros iam ser representados de outra forma se não fossem escravos? Mas assim, como vocês viram, eu dei uma pesquisada sobre os argumentos desse pessoal, eu li um pouco sobre a Guerra da Secessão, aí tipo meio que, olha, agora tá fazendo sentido. E eu acho que muita gente que não tá concordando com a atitude da HBO Max devia fazer o mesmo, né? Devia dar uma pesquisada, se informar um pouco mais sobre essa polêmica e sobre a época da Guerra da Secessão, pra meio que tá por dentro de qual a verdadeira motivação disso e que, no fundo, isso tem um pouco de razão. É claro que, apesar dos pesares, a gente não pode esquecer que O Vento Levou é não só uma grande contribuição para o cinema, como também uma grande contribuição para os afrodescendentes no cinema. O filme foi um dos primeiros grandes responsáveis a os afrodescendentes terem uma retratação diferente nas telas da sétima arte. E claro, não vamos esquecer que o filme foi o primeiro longa da história que rendeu um Oscar para uma atriz negra, no caso Hattie McDaniel, né, que interpreta a escrava Mamie. Na época de lançamento do filme, na coletiva de imprensa do longa, Hattie, ela simplesmente fingiu que estava doente porque ela não queria ir à coletiva de imprensa, porque o prédio em que ocorreria a coletiva simplesmente não permitia a entrada de pessoas negras, por causa da Ku Klux Klan que estava no auge naqueles tempos. E o estúdio só fez questão de mexer os pauzinhos para que a atriz pudesse ir no evento, quando o ator Clark Gable, que interpreta a protagonista do filme, ameaçou não comparecer ao evento se ela não fosse também. Em resumo, a questão é que muitas pessoas estão apontando que o filme seria racista por representar os brancos sulistas que iam contra a abolição da escravidão como os heróis supremos da pátria e os escravos como negros
conformados com seu destino de serem apenas escravos dos brancos e ignorando todas as coisas horrendas que ocorreram na época da escravidão. Outro filme muito famoso que se encaixa, né, nessa discussão, nessa problematização, é A Canção do Sul, que é um filme lançado pela Disney na década de 1950 e que foi reexibido várias vezes, era um grande clássico. E hoje é um filme que a Disney mantém trancado às 7 chaves, faz questão que ninguém assista por acusarem de ser um longa que oculta os horrores que foram para os negros à época da reconstrução e da escravidão. E assim, qual a minha opinião a respeito disso tudo? Eu achei uma atitude bacana da HBO Max tomar essa iniciativa, né, de dar uma contextualizada para quem for assistir o filme, para saber como eram as coisas naquela época, como que realmente existem alguns pontos no filme que podem ser vistos como racistas por ignorar as coisas horrendas que ocorreram durante a escravidão. E eu acho legal que, tipo, acima de tudo, claro, eles não vão privar o público de assistir essa obra, né, porque inegavelmente O Vento Levou é uma das obras mais marcantes da história do cinema, é um filme que tem uma carga indescritível de importância para a história da sétima arte, né? E para quem ainda tá boiando nessa história, quem ainda não tá entendendo muito bem, como eu disse, pesquise sobre e aproveite e assista esse filme se você ainda não assistiu. Ele tá disponível na internet, em outras plataformas digitais. Tire suas próprias conclusões. Ou então, se você simplesmente é fã de cinema, vai pra mim. É um filme obrigatório e vale cada minuto das suas 4 horas de duração. Porque é um filme maravilhoso de tão magnífico. E claro, eu acho importante essa discussão toda, né, gente, para lembrar o fato de que, por mais horrível que a época da escravidão tenha sido, ela foi real e ela deixa marcas na nossa sociedade até os dias de hoje, né? A gente tá vendo por todos esses movimentos que estão acontecendo e infelizmente não é apagando as obras que retratam essa época que a gente vai consertar isso. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido clarear a mente de vocês. Se eu deixei passar algum detalhe importante, comenta aí embaixo nos comentários, tá? Bora discutir sobre essa questão. Diz qual é a sua opinião, o seu posicionamento a respeito dessa polêmica envolvendo o clássico de 1939. E me segue nas redes sociais, né? Eu deixo o link de cada uma delas aí na descrição. E foi isso, galera. Valeu. Falou.